Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sétimo ano, Escola Arco-Íris. Professor Rodrigo Oliveira aqui falando. Mais uma vez estamos aqui agora para continuar o nosso conteúdo, capítulo 4, começando agora, características naturais do Brasil, clima e vegetação. Peço que você já pegue um livro de vocês, tá? Dá uma pausadinha, organiza o livro, organiza o marca-texto ou lápis para grifar as partes importantes do conteúdo e vamos lá, ok? A gente vai, antes de começar a entrar no conteúdo propriamente dito, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisinhas. Primeiro, o tempo meteorológico. O tempo meteorológico é o estado momentâneo das condições climáticas, como temperatura, pressão atmosférica, ventos e chuvas, certo? Temperatura, tudo ok. Pressão atmosférica. Quanto mais alto é o relevo onde você vai estar, menor vai ser a pressão atmosférica, porque vai ter menos ar em cima de você. Lembra, o ar pesa, tá? E quanto mais baixo você está no relevo, mais ar você vai ter em cima de você. Você só não é esmagado porque a mesma quantidade de ar que você tem em cima de você, você tem dos seus lados, ok? Isso é a pressão atmosférica. Ventos, a circulação do ar. O ar está sempre em movimento. E as chuvas, que são as precipitações. É quando a água das nuvens chega num ponto que está tão denso lá que ela começa a cair. Então, o tempo meteorológico é o estado dessas condições agora. Agora à noite tá mais frio um pouquinho. Ao meio-dia estava mais quente. Então, o tempo estava diferente. O tempo meteorológico muda, ok? Então, tempo meteorológico é o estado momentâneo das condições climáticas. Se está frio agora, eu falo que o tempo está frio. Se tá calor, eu falo que o tempo está quente, ok? E o clima? O clima é são as condições climáticas de um lugar vistas ao longo de pelo menos 30 anos. Então, para a gente falar que o clima de um lugar é frio, a gente precisa observar durante 30 anos para ver que a temperatura deles são mais baixas. Para a gente falar que o clima de um lugar é quente, a gente tem que observar esse clima por pelo menos 30 anos. Então, tempo meteorológico, estado do clima agora, das condições climáticas agora. Clima, as condições climáticas ao longo de pelo menos 30 anos. E as paisagens do Brasil, o Brasil é um país muito grande, elas têm muita influência do clima. O clima ele é muito importante para a gente perceber as características da vegetação, do relevo e da próprio modo de vida dos animais que vivem em determinada região, certo? Aqui a gente tem a região da floresta amazônica, um lugar onde o clima é quente e úmido, chove bastante, a temperatura está quase sempre muito alta. Aqui a gente tem uma paisagem do Cerrado, onde você tem duas estações bem definidas. Uma estação mais fria e seca e outra mais chuvosa e quente. A gente tem aqui uma paisagem de alto de montanha, que faz um friozinho, não esquenta tanto. A gente tem aqui uma paisagem da região do semiárido do sertão nordestino, uma região que é muito, mas muito quente e não chove tanto ao longo do ano. E as plantas elas têm que aprender a conviver nesses lugares. E aqui a região lá, uma paisagem lá da região sul no inverno, onde de vez em quando no inverno cai uma nevezinha, cai uma geadinha, aparece um gelo, fica bonitinho, tudo branquinho, tá? Aqui a gente tem uma paisagem típica do litoral brasileiro, praia, céu azul sem nuvens, muito calor, ok? Mas vamos lá falar sobre os fatores climáticos, que são aquilo que faz com que os climas tenham as características deles, tá?
Primeiro, fator climático, massa de ar. O ar, ele, assim como a água, ele recebe as características do lugar onde ele está. Ele ganha a aparência dele, ou melhor, a essência dele conforme o lugar onde ele está. Se ele está em cima de um lugar muito quente, ele vai ficar mais quente. Se ele está em cima de um lugar que tem muita água, ele vai ficar mais úmido. Então, as massas de ar são grandes porções da atmosfera que apresentam características próprias de temperatura e umidade. Ok? Na página 52, vocês têm toda o nome com as características das massas de ar que estão sobre o Brasil, mas a gente vai chegar lá, tá? Não se esqueçam de grifar. Pausa o vídeo, pega o lápis, vai lá na página, no parágrafo que está indicado aí, grifa e depois solta o vídeo para continuar, ok? Tá. Aqui a gente tem as massas de ar que atuam sobre o nosso território brasileiro e também sobre toda a América do Sul. A gente tem 5 principais massas de ar aqui. As primeiras aqui acima, a MEC, que é a massa equatorial continental. Ela é uma massa de ar que se forma na região norte, em cima da floresta amazônica, tá? Vamos fazer uma pequena experiência agora. Pega as duas mãos de vocês, juntam elas, põe na frente da boca e assopra, pelo menos 4 vezes. Você vai ver que depois que você assoprar, sua mão vai ficar um pouquinho úmida. Por quê? Nós, seres humanos, liberamos água com nossa respiração. As plantas também respiram. E da mesma forma, elas liberam líquido também. Então imagine uma árvore com um monte de folha, respirando, fazendo a fotossíntese, liberando líquido. Você, ao final do dia, você tem em cima desse lugar, da floresta amazônica, um monte de nuvem com umidade da respiração das plantas. Então, essa massa equatorial continental é extremamente úmida e por conta dela estar próxima à linha do Equador, é muito quente. A gente tem a massa equatorial atlântica, que também é úmida, mas ela é formada em cima do oceano e não no continente. A gente tem a massa tropical continental, que é uma massa de ar seca, mais seca e quente. A gente tem a massa tropical atlântica, que é uma massa de ar que se forma quente, mas que se forma em cima do Oceano Atlântico aqui, perto do litoral de Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. E a gente tem a massa de ar polar. Se vocês observarem bem, do verão para o inverno, elas mudam. Olha os bracinhos delas aqui. Esses bracinhos aqui, essas setinhas, são para mostram direções que para onde as massas de ar podem ir, para onde elas vão. Tá vendo aqui que no verão a massa equatorial ela vem até aqui no meio do país? É porque ela vem para cá nessa época e causa as nossas chuvas de verão. Ela manda umidade para a região, para o centro do país. No inverno, olha aqui como é que ela tá com os bracinhos bem pequenininhos só lá em cima. Tá? Por isso que no inverno a gente não tem tantas chuvas durante os meses de inverno. Ao contrário disso, durante o verão, tá vendo a massa de ar polar aqui embaixo, que é a massa de ar fria? Ela não passa aqui da região sul do Brasil. Dificilmente ela chega mais ao norte. Mas no inverno, olha até onde os braços dela vão, até onde ela chega. Por isso que o inverno é mais frio aqui pra gente. É um dos fatores, por conta da ação da massa de ar polar, que é a massa de ar fria. As principais massas de ar que atuam sobre o território brasileiro, elas estão lá na página 52. A massa equatorial continental, como eu falei, é uma massa de ar quente e úmida que se forma em cima da floresta amazônica. E ela provoca chuvas lá
praticamente o ano todo, tá? A massa de ar equatorial, ela é quente e úmida também, como a continental, só que ela provoca chuvas, na maioria das vezes, no litoral do norte e do nordeste. A massa tropical continental, ela é quente e seca. E ela tá ali, forma-se na região centro-oeste, na região sudeste ali, Minas Gerais, São Paulo, tá? A massa de ar tropical atlântica, que é a massa de ar que se forma no litoral da região sudeste ali, é o que faz o clima de lugares como litoral da Bahia, litoral do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, ser tão quente e favorável para as praias, para os turistas que vão atrás de sol e praia. E a gente tem também a massa polar atlântica, que é a massa responsável pelas frentes frias, pelo nosso friozinho no inverno aqui, que se forma lá no oceano, lá no sul do oceano, perto ali da costa da Argentina, como a gente viu na imagem anterior, tá? E as frentes dessas massas de ar, quando elas estão caminhando, elas são chamadas de frentes. Elas podem ser tanto frias quanto quentes. Então, quando a moça do jornal da previsão do tempo fala: está chegando uma frente fria no estado de São Paulo que está derrubando a temperatura em 10 graus, na média. É porque uma massa de ar polar está chegando e ela está trazendo consigo o vento mais frio. E assim acontece com a massa de ar tropical também, que ela é mais quente, então a frente dela tem a temperatura dela. Só que às vezes as duas se encontram, uma massa de ar polar fria e uma massa de ar tropical quente. E as frentes frias e quentes se encontram. Quando elas se encontram, uma gosta de doce, a outra gosta de sal. Elas não se dão bem. Acontece a briga lá em cima nas nuvens e podem acontecer tempestades. Tempestades fortes com vento, às vezes granizo, ok? Isso tudo acontece por causa das diferentes características das massas de ar. Outro fator do clima é a latitude. A latitude, pessoal, é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Mas como é que a gente mede isso? Lembra dos paralelos? Então, lembra que tem um paralelo que divide o planeta ao meio, em hemisfério norte e hemisfério sul? É a linha do Equador. Então, a gente mede a latitude conforme a distância da linha do Equador, tá? E por conta da Terra ser arredondada e tá inclinada, girando inclinada em volta de si mesma e em volta do Sol, a luz do Sol ela chega de forma diferente em cada lugar do planeta, conforme a latitude. Nas áreas próximas do Equador, os raios solares vão chegar mais reto, vão atingir a Terra mais diretamente. Isso faz com que o planeta absorva mais luz e mais calor nessas regiões. Conforme a gente vai se afastando da linha equatorial, os raios de sol eles vão começar a chegar na Terra de forma mais inclinada, absorvendo menos luz do sol e menos calor, até chegar lá nos polos, onde durante o inverno a gente quase não tem nem calor nem luz do sol, tá? Então a latitude ela é muito importante para a gente perceber os tipos de clima. Outro fator importante do clima é a altitude e o relevo. Por quê? Se o lugar é muito baixo, você vai ter menos pressão atmosférica. Lembra que eu falei que pressão atmosférica, que é a quantidade de ar que você tem em cima de você? Então, em lugares muito baixos, o ar, próximos ao nível do mar, o ar é mais denso.
O ar tem mais moléculazinhas juntas lá. Em lugares mais altos, o ar é mais rarefeito e as moléculas do ar estão mais separadas, tá? Então isso influencia muito, porque moléculas de ar mais juntinhas seguram mais o calor. Moléculas de ar mais separadas, elas não seguram tanto o calor e esfria mais rápido. Por isso que lugares mais altos é mais frio, pode ter neve, certo? E o relevo brasileiro ele influencia muito, porque às vezes uma serra ou um morro, ele pode servir para desviar vento. Aí vem de repente um vento ali com umas nuvenzinhas, aí tem uma montanha, tem uma serra. O vento bate na serra, ele não consegue passar a serra, ele vai fluir para outro lado, ele não vai continuar ali. Então o relevo ele impede a passagem tanto de massas de ar quanto de provavelmente nuvens de chuva, tá? Não esqueçam de grifar, tá, meninos? Dá uma pausada, grifa aí, depois a gente continua, ok? Massas de ar com as moléculas mais juntas. Massas de ar com as moléculas mais separadas, certo? Lugares mais quentes, as moléculas estão mais separadas. Lugares mais frios, as moléculas estão mais juntas, ok? Outro fator do clima, a proximidade do mar. Quanto mais próximo do litoral, o clima do lugar ele vai ser mais úmido. Por quê? Você vai ter mais umidade no ar. Quem já foi à praia, eu infelizmente não fui ainda, mas sabe que tem aquele ar mais pesado, mais carregado, é a quantidade de umidade no ar. Só que conforme você vai se afastando da praia, essa quantidade dessa umidade vai diminuindo. E no interior do continente, você vai ter menos umidade no ar. Esses fenômenos são a maritimidade e a continentalidade, que lugares no interior do continente, eles esquentam mais rápido durante o dia e à noite esfria mais rápido também. Então, em lugares no interior do continente, você pode ter durante o dia uma temperatura de mais 30 graus positivos, à noite você pode ter uma temperatura de 15. Em lugares mais perto do mar, durante o dia, se você tiver 30 graus, à noite dificilmente ela vai diminuir menos do que 25 graus. Então você tem uma temperatura mais estável, esfria devagar, mais devagar durante a noite. Então, a continentalidade é o fenômeno onde os continentes aquecem mais rápido e esfriam mais rápido, e a maritimidade é quando áreas próximas aos oceanos elas esquentam mais devagar e esfriam mais devagar. Então você tem uma temperatura não muito diferente, uma baixa amplitude térmica, que é o que? É a diferença entre a menor e a maior temperatura registrada ao longo do ano, do dia em determinado lugar. Então, quanto maior for a amplitude térmica, quer dizer que maior é a diferença entre a temperatura em um mesmo lugar. Por exemplo, na cidade de Nova York, no inverno chega a fazer menos 10 de temperatura. No verão pode fazer 30 graus, 35, até 40. Então a gente tem uma amplitude térmica de 50 graus entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa. Aqui em Goiás, vamos supor assim que a temperatura mais alta durante o ano é 38 graus e a mais baixa é 10. A gente vai ter uma diferença de 28 graus. Essa vai ser a amplitude térmica.
tá? Então, a amplitude térmica é a diferença entre a menor e a maior temperatura registrada em um lugar, tá? Todos esses fatores que a gente falou, eles vão influenciar nos climas do Brasil. E o climatologista José Bueno Conte classificou o clima do Brasil em 6 tipos, que são esses que estão no mapinha de vocês da página 55, que são o clima equatorial úmido, é o clima que ocupa quase toda a região norte, lá no norte do país, lá estado do Pará, do Amazonas, de Roraima, metade do Mato Grosso. E ele é o que? Ele tem uma temperatura média anual de acima de 25 graus. Dificilmente vai ter um dia lá que vai fazer menos de 20 graus lá. Dificilmente mesmo, tá? A temperatura está sempre muito quente e tem muita chuva. Muita chuva durante o ano inteiro. Existem anos que chega a chover no ano inteiro 260, 280 dias. E às vezes acontece de no mesmo dia chover 2, 3 vezes. Tá lá bonitinho, nasce o sol, dá 10 horas, começa a formar nuvens, 1 hora da tarde chove. Aí chove, abre o sol, 2 horas, 3 horas, 3h30, chove de novo, porque formou nuvem de novo. 3h30, 4 horas, 5 horas da tarde, 5h30, 6h30, 7 horas da noite, chove de novo. Então, é muito grande a quantidade de chuvas no clima equatorial úmido, tá? Isso acontece por quê? Porque esse clima, ele depende muito da floresta amazônica. Porque lembra que eu falei que as plantas respiram? Então, por conta da quantidade de plantas que existem na floresta amazônica, essas plantas respirando e liberando água na atmosfera, você vai ter uma grande quantidade de nuvens, umidade, que vai fazer com que as chuvas sejam mais frequentes, ok? A gente tem o clima equatorial semi-úmido, que é o clima que a gente vai encontrar lá em cima, esse verdinho mais escuro um pouquinho, lá no estado de Roraima e no estado do Pará. Que é o que? Ele tem quase as mesmas características do clima equatorial úmido, só que ele é mais seco um pouquinho. Ele tem menos quantidade de chuvas, tá? O outro clima é o clima tropical, que é o nosso clima aqui, quente. A média anual da temperatura é de 20, está entre 20 e 25 graus. Por quê? A gente tem 2 estações bem definidas aqui no clima equatorial. Uma, que é o verão, que é quente e úmido. É o verão que chove quase todos os dias à tarde. E a gente tem o inverno mais ameno e seco, que é o quê? Quando a gente acorda mais cedo, 6 horas, 6h30, tá aquele friozinho ali, 15 graus, 18 graus, e vai aquecendo durante o dia. Aí quando chega a noite começa a esfriar bastante. Então, o clima tropical ele tem essas características importantes. O verão quente e úmido e o inverno mais ameno e seco. Ele toma conta de praticamente o centro do Brasil inteiro, como está aí no mapa, né, de vocês, desde o estado do Mato Grosso do Sul aqui até o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte lá em cima, na região Nordeste, tá? A gente tem o clima tropical semiárido, que é o clima lá da região do sertão nordestino, que a gente tem lá no interior da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará. É um clima que as temperaturas são tão altas quanto as do clima equatorial, só que com uma diferença: tem muito pouca chuva. Se na região norte, nas regiões de clima equatorial, chove 280 dias por ano, às vezes na região do semiárido chove menos de 30, 40 dias por ano.
Existem lugares que passam até 10 meses sem cair uma gota de chuva. Então essa é uma característica muito importante do clima semiárido. Essa temperatura sempre alta e a falta de chuvas. O clima tropical de altitude, ele acontece em lugares onde é mais elevado. No caso, na região sudeste, no estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Tá? Ele apresenta temperaturas médias menores do que nas outras áreas do clima tropical, por conta da altitude do relevo. Minas Gerais, em alguns lugares, faz um pouquinho mais friozinho assim. Estado de São Paulo também. Um pouco é por conta disso, por serem áreas mais elevadas. Áreas que estão mais altas em relação ao nível do mar, você vai ter menos pressão atmosférica e, por consequência, ser um pouquinho mais frio do que áreas mais baixas do relevo, tá? Outro clima do Brasil é o clima subtropical. Ele está presente na região sul do Brasil e um pouquinho ali no sul do estado de São Paulo. A temperatura média anual é mais baixa do que os outros climas do Brasil. E dá para a gente perceber mais ou menos ali as 4 estações do ano mais bem definidas. Porque você vai ter o inverno que vai fazer, em alguns lugares, fazer até 0 grau, lá no Rio Grande do Sul, alguns lugares na Serra de Santa Catarina ali. Você vai ter no verão uma temperatura que chega ali nos 40 graus, 35, 38, em lugares como Porto Alegre. Então, em determinada época do ano, pode ter risco de neve e geada, em outra, dá para sentir um calor de quase 40 graus nessas regiões, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai até aqui hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a vegetação do Brasil, ok? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado. Tenham bons estudos. Na hora de fazer atividades, qualquer dúvida, manda mensagem para mim perguntando: professor, não entendi isso aqui. Esse negócio aqui de amplitude térmica, o que é isso aqui? Pode mandar mensagem perguntando, eu vou responder vocês, tá? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!